a vantagem é que quando eu quero repor um paciente, quando alguém saiu de alta ou parou a psicoterapia, eu consigo retornar muito rápido esse fluxo, muito rápido. Então, realmente tem sido uma ferramenta muito eficaz no controle de fluxo do consultório. Disso a gente não tem erro de dizer. E para além das mudanças da vida, né? Às vezes a gente fica num consultório e fala, se eu mudar de cidade, como é que eu vou conseguir um fluxo de pacientes? Mas e se eu fizer uma especialização e eu quiser atender agora crianças, como é que eu faço para conseguir esse novo fluxo? Vou demorar anos para as pessoas me reconhecerem agora nessa nova especialidade. E então tem uma velocidade muito maior da gente conseguir apresentar o nosso trabalho justamente para as pessoas que já querem, né? Porque não adianta a gente ficar apresentando nessa lógica de cartão de visitas, enfim, para pessoas que às vezes não estão interessadas, né? A ideia, de fato, é a gente conseguir apresentar o nosso trabalho para as pessoas que já desejam e estão procurando terapia. Para a gente começar aquecendo aqui, né, vale a pena a gente se apresentar para quem ainda não conhece a gente, né, está chegando agora aqui no canal. Então, meu nome é Fernanda, eu sou psicóloga, eu sou mestre em Ciências da Saúde e sócia do Consultório Independente, junto com minha parceira. E o meu é Ellen, eu sou psicóloga também, assim como a Fernanda, doutoranda em saúde coletiva pela Faculdade de Medicina da USP. Então, já entendemos que estamos falando de pessoas acadêmicas, né? E cofundadora do Consultório Independente junto com a Fê. Uma delícia aqui. A gente está vendo que o pessoal está chegando. Vamos chegando, então, para a gente começar a nossa aula. Sim, eu vou começar a apresentação, tá bem? E não teria muito como eu começar essa conversa sem contar da onde é que duas psicólogas surgem falando de marketing e marketing digital para outros profissionais da saúde. Bom, tudo começou quando eu e a Fernanda decidimos viver de clínica. Essa história começa, na verdade, muito por essa questão de sermos acadêmicas, que eu dei até uma brincada ali no começo, né? Eu e a Fernanda, a gente tinha um instituto, depois que a gente saiu da faculdade, a gente criou um instituto antes do consultório independente, em que a gente se propôs a dar cursos de saúde mental para profissionais da saúde. E na época, a gente trabalhava em muitas coisas, né? Eu era pesquisadora na Faculdade de Medicina da USP, que é onde eu faço meu doutorado hoje. Fernanda era psicóloga em equipamento de saúde. E aí a gente se vê querendo fazer essa coisa ainda de oferecer cursos, de dar aula, mas também tendo os nossos empregos. Nós gostávamos também da clínica, que eu acho que muitos profissionais da área da saúde vão se identificar com isso, né? De que muitas vezes a gente tem a nossa clínica ali, o nosso consultório, que a gente gosta de ter, mas não tem a coragem de viver só dele por conta de uma série de questões, né? E eu e a Fernanda não fugimos muito disso. Mas pensando em fomentar o Instituto Construindo Saúde, a gente decidiu em determinado momento da nossa jornada que viver de clínica, viver de consultório era o melhor caminho para nós, para termos uma agenda um pouco mais flexível e conseguir trabalhar com outras coisas que a gente gostaria de trabalhar até então. Mas foi aí que a gente se deparou com uma grande questão, que era, ok, vamos viver de consultório, mas como é que eu gero fluxo de pacientes? Como é que eles chegam até o meu consultório? Era uma questão assim, um tanto quanto difícil para a gente de se resolver, porque a gente não conseguia compreender muito bem qual era o caminho para que esse consultório se tornasse de fato estável, né? Porque se a gente vai viver de consultório, a gente precisa de um certo fluxo, a gente precisa de estabilidade financeira, inclusive, para realmente conseguir viver desse tipo de trabalho. E essa foi a grande questão que veio permear, então, essa minha trajetória com a Fernanda. Foi aí que a gente começou a estudar o marketing digital, né? Já era essa época digital, dessa era digital, a gente já estava percebendo bastante esse movimento, até por conta do Instituto Construindo Saúde, e a gente decidiu aprofundar um pouco mais nesse estudo,
até para compreender como é que a gente faria para fomentar a nossa clínica e o nosso consultório, e também o Instituto Construindo Saúde na época. E aí, nesse estudo, né, sobre marketing digital, a gente conheceu duas frentes um tanto quanto diferentes uma da outra. Conhecemos o marketing de rede de pesquisa e o marketing de redes sociais. Aí a gente começou, então, a perceber o que se caracterizava um ou outro. E a gente foi percebendo que o marketing de redes sociais, ele era um marketing onde a gente precisava se debruçar bastante nesse trabalho, dentro das redes sociais, né? Porque tem toda uma questão da importância de se construir uma audiência, de ter um público que conversa com você, que vai compreendendo o seu trabalho, compreendendo o seu profissionalismo, seus serviços, que muitas das vezes a gente acaba até tendo que gerar, né, essa demanda nas pessoas para que elas compreendam que elas sentem essa necessidade de ter o nosso serviço. A gente percebeu que era, então, muito importante focar na produção de conteúdo, né? De ter presença nas redes sociais, então ter uma certa frequência com posts, stories, reels, pensar como é que a gente conseguiria alcançar essas pessoas ali dentro das redes sociais. Então, assim, aprofundando bem o estudo, a gente foi percebendo que era importante fazer um certo investimento financeiro também, porque existe uma questão que o seu conteúdo ele vai rodar ali nas redes sociais, né? E ele roda no orgânico, que é quando você não investe financeiramente nesse conteúdo, não impulsiona o seu conteúdo, e ele roda com impulsionamento financeiro. Então, ali dentro, a gente percebeu que talvez para ter uma audiência, conseguir ter mais seguidores e construir essa audiência, fazia parte também esse investimento financeiro. E quando a gente foi tentar entender como é que funcionava esse investimento financeiro dentro de redes sociais, a gente percebeu que era difícil fazer certos filtros, né? Conseguir dizer quem é o público que vai conversar comigo na minha rede social. Ali, dentro da rede social, quando você vai trabalhar com impulsionamento, quando você vai trabalhar com distribuição de conteúdo e você faz certos investimentos, você não tem alguns filtros, né? Você consegue ali filtrar mais ou menos. Você filtra, de repente, a idade, a região, algo nesse sentido, mas fica muito difícil de fazer um filtro mais afunilado. Aí a gente foi olhar, então, para o marketing de rede de pesquisa. E o que é esse tal de marketing de rede de pesquisa? Eu estou falando basicamente dos navegadores de busca, né? Quando a gente abre ali, vamos falar do maior deles, que é o Google. Então, eu abro a Google e vou e digito algo que eu quero saber, né? Tem muito disso, a gente até usa aqui inventamos um verbo, né, aqui no Brasil, que é o bugar. Dá um Google, né? Que você acha? Então, a gente ir lá no navegador, digitar o que é que você está querendo e receber algumas respostas. Então, você estar lá para oferecer o seu serviço dentro desse navegador. E aí a gente tem o Google, tem a Bing, tem algumas alternativas. Bom, olhando para o marketing de rede de pesquisa, a gente conseguiu perceber algumas características dele, né? Precisava também de um tempo para estudar, para compreender minimamente como é que aquela ferramenta funcionava e como é que eu conseguiria extrair o melhor dela para poder oferecer os meus serviços ali. Tinha, então, ali uma necessidade de investir um certo tempo para esse estudo, né? Mas diferente, e aí eu vou entrar um pouco nas diferenças, mas eu vou falar disso um pouco mais para frente, né? Das redes sociais, é um investimento de tempo um pouco mais único, assim. Uma vez aprendido, pronto, entendi, funciona, ok, vou trabalhar com isso. A gente percebeu que na questão de controle de filtros, tinha ali um controle um pouco maior. Então, dentro do marketing de rede de pesquisa, além de conseguir filtrar se o meu público tem determinada idade, se ele tem determinado interesse, eu consigo filtrar também a localização desse público, a localização um pouco mais exata até mesmo desse público. Eu também consigo filtrar a renda que esse público tem. Então, qual é a renda familiar desse público que vai encontrar o meu serviço?
Então, a nível de filtros, ele tem um bom ali, uma boa ferramenta para que eu possa trabalhar. E também, assim como o marketing de redes sociais, tem a questão do investimento financeiro, que não tem muito como fugir. A gente percebeu que ambos os marketings a gente teria que fazer esse tipo de investimento. E aí, então, foi que a gente se deparou com uma segunda pergunta. Qual foi a forma mais eficaz de apresentar o nosso trabalho? Qual seria ela? Né? O que é que a gente se identifica mais? Eu acho que aí tem uma série de questões importantes para a gente pensar, que é qual eu gosto mais, qual faz mais sentido para mim nesse momento da minha carreira, e no que é que eu estou querendo focar. Então, a gente vai pensar em alguns pontos decisórios que ajuda a gente a entender esses marketings e poder decidir, né? O que é que faz mais sentido para mim? Então, como ponto decisórios, a gente colocou o tempo, a técnica, o trabalho envolvido e os resultados. Então, pensando a nível de tempo, uma pergunta que a gente se fazia é em quanto tempo eu quero começar a gerar o fluxo do meu consultório? Né? Em quanto tempo para mim faz sentido? Porque se eu falar, de repente, em anos, talvez eu trabalhe com um certo tipo de marketing. Se eu falar em dias, em meses, talvez eu estou falando de outra coisa. Então, era importante ter em mente o tempo que eu queria fazer a construção, em que tempo eu quero fazer a construção desse consultório. Quanto tempo de dedicação eu também quero ter a isso, porque... E aí a dedicação não é ao consultório, porque o consultório tem lá o seu trabalho já diariamente, né? Então, eu tenho lá os meus atendimentos, eu tenho a parte de documentação, eu tenho ali uma parte financeira para gerenciar desse consultório, dar uma olhada, mas até então eu estou trabalhando no meu consultório. O tempo aqui de dedicação é o tempo relacionado ao marketing digital. Então, assim, quanto tempo do meu trabalho, dos meus dias trabalhando, eu quero dedicar com esse marketing digital? Porque aí a gente já começa ali a perceber algumas diferenças. Outro ponto importante era o técnico. Então, assim, quando eu falo de marketing de rede de pesquisa, eu estou conversando com um cliente que já quer o serviço. Porque vamos pensar no nosso próprio comportamento, né? Quando a gente quer algo. Quando eu quero encontrar, sei lá, um cabeleireiro, quero um cabeleireiro, e não tem ninguém para me dizer se tem um cabeleireiro aqui em São Paulo, perto da onde eu moro, se não tem ninguém que possa me indicar. Então, qual é o primeiro movimento que eu faço se eu quero esse cabeleireiro para agora? Buscar no Google, né? Encontrar ali quais são os serviços próximos, ver qual que se encaixa mais ou menos no que eu estou procurando, agendar e ir lá fazer o cabelo. Agora, quando a gente fala de marketing de rede social, a gente está falando de um outro comportamento. Porque, em geral, a gente está nas redes sociais para entretenimento, né? A gente vai ali, a gente acaba consumindo um conteúdo ou outro que tem a ver com aquilo que a gente se interessa, mas eu estou ali para entretenimento a princípio. Pode ser que eu me esbarre em algum conteúdo que me interesse e fale, opa, vou seguir essa página, né? E comece ali a consumir aquele conteúdo, perceber aquele profissional. E aí, depois de um tempo, se aquele serviço for uma necessidade para mim, pode ser que eu fale com esse profissional. Então, quando a gente está falando de ordem técnica, é que no marketing de rede de pesquisa a gente percebeu que o cliente quer e o cliente vai e consome aquele serviço. E no marketing de rede social, o cliente faz várias voltas até chegar no serviço, se é que ele de fato vai chegar. Em relação ao aspecto do trabalho, a gente percebeu que no marketing de rede de pesquisa, a gente tem um trabalho envolvido que está muito mais na preparação, né? Então, assim, eu tenho que preparar a minha campanha, eu tenho que preparar a ferramenta para poder fazer esse marketing. Já de redes sociais, a gente percebeu que tinha uma demanda, né? Tem uma construção de conteúdo, tem presença, tem engajamento, tem uma série de coisas que eu tenho que fazer. Então, a quantidade de trabalho envolvida entre os marketings era um tanto quanto diferente. E talvez
fosse interferir num outro aspecto, que é o primeiro que a gente fala ali, que é o de tempo. Além disso, a gente tem o ponto do resultados. Então, em quanto tempo eu vou conseguir atingir os meus resultados? E uma outra questão é, quão assertivo eles vão ser, né, nessa minha jornada. E aí, pensando então nesses pontos decisórios, a gente foi listando cada um deles em relação ao marketing de rede de pesquisa e ao marketing de rede social. Então, em relação a tempo, no marketing de rede de pesquisa, nos primeiros 15 dias, você já começa a receber ali um contato. É um período da ferramenta em que ela vai estar ainda em aprendizado, ela vai estar ainda reconhecendo quem é você, né? Que serviço é esse que você oferece, quem é o público que vai interagir com você, mas você já vê algum tipo de resultado, já começa a chegar pessoas, te contactar, querer saber do seu trabalho. E uma outra questão é que, uma vez configurada a campanha, não tem mais trabalho diário. A manutenção diária, quando a campanha está muito bem configurada, ela é muito mínima, assim. Você basicamente dá uma consultada, vê como tá. Semanalmente você também faz ali alguns ajustes, mas é só. Não tem um trabalho que você tenha que fazer diariamente ou separar horários da sua agenda para estar realizando. Nas redes sociais, por outro lado, os resultados, ele depende de tempo para gerar engajamento e audiência. Então, assim, se você abre uma página hoje nas redes sociais, dificilmente amanhã vai ter alguém querendo o seu serviço, porque talvez você não tenha nem seguidores para que realmente você consiga uma população que quer o seu trabalho. Então, leva-se um bom tempo. E aí eu diria que é em torno de meses a anos para conseguir um resultado que de fato faça sentido, né? Que realmente consiga vir essas pessoas. E é necessário uma manutenção diária, não tem jeito. Então, assim, diariamente você vai ter que parar, produzir post, produzir stories, falar com as pessoas, né? Gerar aquele engajamento das pessoas, levantar a demanda nas pessoas, gravar reels, enfim, uma série de coisas. Que aí é importante a gente pensar se faz sentido ou não diante do tipo de consultório que você está querendo construir. De ordem técnica, eu até adiantei no slide anterior, mas tem a ver com quem é que está pesquisando, né? Lá na rede de pesquisa, em geral, a pessoa pesquisa, ela quer agora, ela vai fazer ali uma análise muito rápida, acessou, viu o seu site, gostou de você, vai entrar em contato. Não é uma análise que, em geral, leva-se muito tempo, né? Nas redes sociais, por outro lado, a gente tem toda essa questão de o que é que a gente está fazendo ali, né? A gente está ali para se entreter. A gente está ali para construir um conteúdo de uma forma mais gratuita. Às vezes está te acompanhando porque gosta de falar sobre esse assunto, né? Uma coisa que acontece muito com psicólogos, por exemplo, é que acaba que outros psicólogos acabam te seguindo também porque gostam de ouvir o que você está falando, compartilhar e tudo mais. Mas não necessariamente vai vir fazer a psicoterapia com você, né? Em relação ao trabalho, no marketing de rede de pesquisa, quando a gente para, configura a campanha, entende como é que aquilo funciona, cria um site, porque aí tem um ponto importante. No marketing de rede de pesquisa, e aqui a gente vai falar da maior rede de pesquisa que a gente tem hoje em dia, que é a Google. A Google, ela tem uma ferramenta para aqueles que querem anunciar os seus serviços dentro daquela página da Google, né? Então, quando você, que é anunciante, que tem um serviço e quer ser encontrado no Google, você precisa utilizar essa ferramenta, que se chama Google Ads. Então, no Google Ads, tem uma série de configurações e questões que você tem que mexer ali dentro para poder realmente aparecer. E como é que isso aparece? Digamos que alguém abra lá a página do Google e digite psicólogo online. Quando ele dá as respostas, aquelas primeiras pessoas que aparecem, que são aqueles que geralmente a gente tende a clicar primeiro, são os anunciantes, porque se a gente reparar, tem uma tarjinha do lado escrito anúncio, né? São os anunciantes. Então, todas as pessoas que aparecem ali, se você clica,
você vai ser direcionado por um site. Porque é importante que a gente tenha um site para poder rodar essa campanha e colocá-la para rodar. Então, assim, a nível de trabalho, basicamente, o que você tem? Você tem o trabalho de entender como é que a ferramenta vai funcionar, como é que você configura ali uma campanha. Configurou a campanha, criou um site, um bom site. A gente vai falar disso um pouco mais para frente. E aí coloca para rodar, pronto. Esse é o trabalho que você teve e esse é o trabalho que você vai seguir tendo ao longo das suas campanhas. Já nas redes sociais, a gente tem uma outra questão, que é aquele trabalho diário, que não pode deixar de fazer, porque se deixar de fazer, impacta nos seus resultados. Não tem jeito. E a nível de resultados, como eu já falei ali no tempo, em torno de 15 dias na rede de pesquisa, você já começa a receber ali uns contatos. E conforme você vai rodando a sua campanha, vai colocando a sua campanha para rodar ao longo do tempo, o legal é que ela vai criando todo um histórico, aquele algoritmo da Google cria todo um histórico, vai entendendo que perfil é esse que interage com você e começa a te entregar contatos mais assertivos. Então, a gente, na prática, a gente vê isso na minha prática, na prática da Fê, na prática de todos os mentorandos que já passaram com a gente. Na prática, conforme o tempo vai passando, vai ficando melhor. Então, as pessoas começam a chegar realmente cada vez mais certas. Não é esse trabalho que eu quero, é esse o serviço que eu quero, é esse o serviço que eu vim consumir. E os resultados já nas redes sociais, a gente sabe que também demanda ali um tempo, meses ou anos, para você conseguir de fato um público que fique com você, que comece a gerar clientes para você. A ideia aqui, gente, não é dizer o que é certo e o que é errado, mas é conseguir elencar pontos que te ajudem a ter clareza do que é que faz sentido para você, no consultório que você está querendo construir, com o tempo em que você está querendo construir. Então, sendo assim, a gente escolheu o marketing de rede de pesquisa, que é o Google Ads, como eu adiantei para vocês. E como é que funciona, então, o Google Ads? Eu já adiantei um pouquinho, contei um pouquinho, mas agora eu vou falar um pouco mais específico. O cliente vai lá, entra na Google e digita o serviço de interesse. Quando ele digita o serviço de interesse, ele vai visualizar o seu anúncio que está alocado lá no Google Ads. Então, o algoritmo do Google Ads reconhece que alguém está digitando um serviço do interesse que tem a ver com o seu serviço, reconhece quem é esse cliente, então qual é o perfil desse cliente, aonde esse cliente está a nível de localização, que idade que ele tem. Esse cliente, ele é um cliente que tem a renda familiar que está de acordo com o seu serviço. Por quê? Porque os nossos serviços, muitas vezes a gente sabe o valor do nosso serviço, né? E tem como a gente ter uma ideia de que quem é que consegue consumir o nosso serviço. Então, é interessante ter esse tipo de parâmetro para configurar para conseguir encontrar as pessoas certas. Então, o Google Ads vai fazer todo esse reconhecimento e lançar o seu anúncio na tela daquela pessoa. Aí a pessoa vai e clica no seu anúncio. E um detalhe técnico importante. Eu estou falando de uma ferramenta que tem investimento financeiro. E como a gente já viu, independente do marketing que você escolher, o investimento financeiro faz parte do negócio para conseguir fazer a coisa andar, né? Então, quando você faz o investimento lá no Google Ads, ele trabalha como se com a ideia de crédito. Então, eu vou lá e coloco um crédito, um valor lá. E ele vai rodando a minha campanha, vai rodando a minha campanha. Quando alguém clica no meu anúncio, quando alguém visualizou meu anúncio na tela, foi lá e clicou. Aí é o momento em que ele vai debitar do valor que eu coloquei lá. É esse o sistema de pagamento. E aí a pessoa clicou no seu anúncio e ela vai ser direcionada para o seu site. O seu site, que é um site que precisa estar muito bem configurado, um site com uma cara realmente profissional. Para quê? Para que essa pessoa consiga entrar em contato com você. O final tem que ser esse, que a pessoa consiga falar com você para então agendar uma consulta, agendar um atendimento, enfim, você conseguir
captar essa pessoa para ser o seu cliente, seu paciente. E aí, o que é que a gente precisa, então, para fazer um anúncio no Google Ads? O que eu preciso para começar a fazer um anúncio? Primeiro ponto, eu preciso de clareza sobre o tipo de serviço que eu vou oferecer. Então, assim, eu preciso ter clareza de esse serviço, ele é presencial ou ele é online? Esse serviço, ele é um serviço que eu vou oferecer em qual território, né? Eu preciso ter uma certa clareza. Quais são os serviços, na verdade, que eu posso oferecer? Porque quando eu estou falando de Google Ads, eu estou falando de mais de um serviço. Pode ser que eu ofereça mais de um serviço, né? Então, tem que ter essa clareza bem em mente. Anota no papel, faz aí um planejamento de como é que vai ser esse anúncio, como é que vai ser o seu consultório. Clareza do público que eu desejo encontrar. Então, assim, quem é que eu quero conversar? Não é tão aberto. Você consegue ir afunilando. Você consegue deixar aberto? Consegue deixar aberto. Mas deixar aberto não é assertivo. Porque senão começa a vir pessoas que não tem nada a ver com o que você está oferecendo ou que nem querem consumir o seu serviço. Então, a gente precisa deixar bem claro para a ferramenta o que é, quem é a pessoa que eu quero encontrar. E para isso, eu preciso pensar mesmo. Que região que essa pessoa tem que estar? Se eu estou num serviço online, está abrangendo o Brasil? Está abrangendo fora do Brasil? Se eu estou num serviço presencial, qual é a região que consegue alcançar o meu consultório? Pensar que público de idade, que idade eu estou querendo trabalhar? É criança, é idoso, é jovens adultos, né? Então, ter clareza de que público é esse. E a renda desse público também é importante. Ter um site com estrutura correta e que apresente você e o seu modo de trabalhar. O seu site ele precisa ter a sua cara, ele precisa ter a cara do seu serviço, ele precisa representar o que é que você oferece e tem uma certa estrutura que faz bastante sentido que você tenha para que ele rode bem uma campanha. E por fim, a gente entrar no Google Ads, criar uma conta, configurar uma campanha de acordo com os objetivos que a gente já pensou ali, na clareza do tipo de serviço, do tipo, no público que eu quero alcançar e na estrutura do site que eu venho construindo. E aí, uma grande pergunta é possível fazer sozinho? Eu diria que com as orientações corretas, sim. É claro que muita gente tenta fazer sozinho, pessoas já chegaram para mim, para a Fê, para fazer mentoria, dizendo assim, olha, eu tentei fazer, viu? Eu já usei Google Ads, não deu certo, até porque o próprio Google Ads, ele tem uma série de configurações ali, quando você abre uma conta, às vezes ele abre, às vezes não, a primeira coisa que ele te oferece é uma conta a nível inteligente, né? Que a gente até brinca, eu e a Fernanda, que não é tão inteligente assim. Por quê? Porque não tem uma série de parâmetros que te ajudam a filtrar quem é esse público, não tem uma série de elementos ali dentro da ferramenta que te ajudam a deixar refinado. Então, por isso que, com as orientações corretas, é sim possível. Sem as orientações corretas, pode ser que você patine um pouco para chegar lá. Mas dá para fazer sozinho. Mas o que é que então você vai precisar, né? Primeiro, você vai precisar de orientação para planejar esse consultório. Porque é muito importante você pensar quais são os pontos importantes no planejamento, que são assim, eu nem chamaria de importantes, eu chamaria de indispensáveis. Quais são os elementos que eu tenho que pensar na hora de construir esse consultório antes de eu ir lá e sair criando uma conta no Google e querer fazer uma campanha? Como é que esses elementos vão impactar na configuração da campanha que eu estou construindo, tá? Então, orientação para planejar é importante. Orientação para criar um site. Porque tem uma questão importante que é, o algoritmo da Google, ele trabalha com o conceito de relevância. Então, ele entende que sites profissionais e bem estruturados são relevantes. Então, assim, não é qualquer site, não é qualquer configuração desse site. É importante que esse site ele tenha uma certa estrutura para que a Google reconheça você como um profissional
de fato, excelente, né? A gente até fala assim, para ficar mais claro, de que a Google é uma grande empresa, né? E o cliente final, quando a gente está falando do marketing de rede de pesquisa, são as pessoas que pesquisam. Então, ele quer entregar para a pessoa que está pesquisando o melhor. Ele não vai ficar entregando aquilo que está ruim. Então, se a pessoa começa a pesquisar, entra no seu site, não interage bem, sai. Entra no seu site, não interage bem, sai, ele vai entender que não está legal. E aí você começa a cair no seu desempenho ali, na sua relevância e na sua assertividade. Então, saber exatamente como tem que ser esse site é fundamental. E saber criar e configurar uma campanha de modo especialista. Então, assim, não pode ser de jeito nenhum uma campanha inteligente, porque ela não vai dar os resultados que você está esperando. Faça no modo especialista. E aí, para isso, a gente precisa aprender, então, como é que se faz. Queria dizer que é um prazer, né, a gente conseguir ensinar vocês a construir o consultório de vocês. Agora a gente vai abrir um pouco para perguntas, para poder trocar um pouquinho com vocês. Vou tirar aqui a apresentação, para a gente poder ter esse momento de troca.